Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Jesus Histórico aqui do canal, em que hoje nós iremos conhecer quais são as principais dificuldades de natureza histórica relacionadas à busca de nós entendermos em que circunstâncias se deu o nascimento de Jesus, e também por que muitos historiadores preferem utilizar o termo antes da Era Comum ou Era Comum, ao invés de antes e depois de Cristo, que é uma pergunta também bastante frequente nos comentários dos vídeos aqui do canal. Então, inicialmente, quando nós buscamos investigar aonde, quando e como Jesus de Nazaré nasceu, infelizmente nós não temos como estabelecer quase nada com relativa certeza. Isto porque existem muitos problemas de natureza histórica que estão intimamente relacionados ali aos documentos que se referem à natividade. Vamos observar ali no quadro com maiores detalhes quais são estes problemas históricos que nós encontramos ali. Vamos ver o que nós temos. O primeiro grande problema é que esses textos foram desenvolvidos muitas décadas após os eventos relacionados ao nascimento de Jesus, e nós não temos como estabelecer com precisão quais seriam as raízes dessas tradições. Por exemplo, de onde Mateus e Lucas conseguiram essas histórias? Será que existia algum documento escrito anterior? Ou será que ele conseguiu através de tradições verbais que circulavam ali pelas comunidades cristãs? Ou será que talvez essas histórias não seriam apenas uma ficção literária que foi criada pelos próprios evangelistas? A resposta mais honesta para essas perguntas é que ninguém sabe dizer com certeza. E além disto também, um outro problema é que mesmo supondo que os pais de Jesus, ou talvez que os seus irmãos realmente tenham contado a alguém em que circunstâncias Jesus nasceu, é um fato que essas histórias da natividade que nós encontramos ali em Mateus e Lucas apresentam diferenças que são bastante significativas, como por exemplo as genealogias, que em Mateus e Lucas são totalmente diferentes, e ambas se referem ao pai de Jesus, que seria José, conforme nós encontramos ali em Mateus, no capítulo 1, verso 16, e também em Lucas, no capítulo 3, verso 23. Também nós temos uma grande diferença em relação à data em que Jesus teria nascido, porque segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, verso 1, Jesus teria nascido nos tempos do rei Herodes, que morreu no ano 4 antes da Era Comum. E já segundo Lucas, no capítulo 2, verso 2, Jesus teria nascido nos tempos do recenseamento do governador da Síria, Quirino, que ocorreu ali apenas no ano 6 da Era Comum. Então nós temos aqui 10 anos de diferença entre o nascimento de Jesus, que nós encontramos em Mateus, e o que nós encontramos em Lucas. É claro que existem alguns autores cristãos, principalmente fundamentalistas, que até tentam conciliar esses relatos afirmando 2 censos de Quirino. Mas essa hipótese apresenta diversas dificuldades históricas que são realmente insuperáveis e que nós ainda iremos estudar e conhecer com maiores detalhes em outros vídeos aqui do canal. E também, além de outras contradições menores, como por exemplo o fato de Mateus afirmar que magos vieram do Oriente e encontraram Jesus em uma casa, enquanto Lucas afirma que foram apenas pastores que encontraram Jesus em uma manjedoura, ainda outra grande e importante diferença é que, segundo Mateus, Jesus e seus pais tiveram de fugir para o Egito para evitar o massacre das crianças por Herodes. Já segundo Lucas, não existe qualquer informação relacionada a esse evento. E muito pelo contrário. O Jesus recém-nascido de Lucas até mesmo esteve no Templo de Jerusalém, pouco tempo depois de completar 1 mês de vida. Então, o que nós encontramos em Mateus e Lucas são 2 histórias que possuem poucos paralelos e grandes diferenças em relação uma à outra. E além dessas contradições, ainda um outro problema é que várias informações importantes não possuem evidências externas e indicam ter sido desenvolvidas com claros propósitos teológicos e apologéticos, como por exemplo o relato a respeito do massacre das crianças de Belém, que é completamente desconhecido de qualquer outro autor da antiguidade e parece ter sido desenvolvido para criar uma semelhança entre a história do nascimento de Jesus e a história do nascimento de Moisés, que Moisés também teria escapado de ser morto com as demais crianças no Egito na perseguição de Faraó. Também um outro elemento que não possui qualquer evidência externa é a visita dos magos, que parece ter sido uma história que foi desenvolvida antes com o objetivo de apresentar o cumprimento de profecias da Bíblia hebraica referente ali à honra que os povos gentios deveriam prestar ao Messias. Além disso também, o Evangelho de Lucas apresenta a ideia de que o censo de Quirino exigia que todas as pessoas do Império Romano fossem viajar exatamente ao local de origem de seus antepassados, que é uma ideia que não é corroborada por nenhum autor antigo. E além disso também, ela simplesmente é uma ideia que não tem nenhum sentido prático para um recenseamento. Então esta história também parece que foi desenvolvida
apenas para explicar o motivo pelo qual Jesus teria nascido em Belém, com o objetivo de cumprir ainda outras profecias messiânicas. Então, todos esses elementos acabam reduzindo de forma bastante significativa a confiabilidade histórica a respeito desses textos. E, além disto, também, ainda um outro grande problema que nós encontramos é que essas tradições estão mescladas com diversos relatos de eventos sobrenaturais, como, por exemplo, a aparição de anjos, o nascimento de Jesus de uma virgem, a revelação em sonhos e também um astro no céu que permite localizar o exato lugar onde Jesus nasceu, o que muito provavelmente não deve ser identificado com qualquer evento natural, como um cometa ou supernova, e dependendo da perspectiva, não seria possível nós conseguirmos localizar a residência de alguém. Então, todas essas narrativas de eventos miraculosos, eles acabam escapando de qualquer análise histórica que um historiador isento poderia realizar, porque, de fato, um historiador ele não tem as condições de estabelecer se anjos existem ou não, ou se virgens podem ou não ter filhos, ou se talvez Deus pode se comunicar através de sonhos ou não. Isto são questões que envolvem crenças religiosas em particular, das quais um historiador não consegue alcançar. E ainda um outro problema é que várias dessas histórias simplesmente não se harmonizam com o restante dos evangelhos. Por exemplo, se Jesus realmente nasceu em Belém, por que esse evento nunca é mencionado novamente por ninguém? E Jesus sempre é identificado apenas como Jesus de Nazaré. E também, além disso, por que ninguém se lembra de que o próprio Herodes matou as crianças de Belém na tentativa de matar Jesus recém-nascido? Será que ninguém se lembrava desse evento? E se o nascimento de Jesus também ocorreu em circunstâncias bastante miraculosas, como um anjo aparecendo a Maria e ela ficando grávida ainda estando virgem, e tendo até mesmo de fugir para o Egito por conta das perseguições? Por que o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 21, e também dos versos 31 a 32, como um complemento, eles afirmam que a família de Jesus achava que Jesus tinha simplesmente ficado louco quando ele iniciou seu ministério? Eles não sabiam desde o início que esse era o propósito de Jesus? Então por que existe esta aparente contradição entre os relatos da Natividade e aquilo que nós encontramos no comportamento dos familiares de Jesus depois? Então é por conta de todos estes problemas, especificamente de natureza histórica, que nós simplesmente não temos como saber com segurança praticamente nada a respeito do nascimento de Jesus. E muitas coisas estão ali em mistério, porque boa parte dessas narrativas e dessas histórias, elas são, na verdade, histórias mitológicas com propósitos teológicos. No entanto, talvez existam alguns fundos de informação histórica que podem ser válidos, como, por exemplo, a informação de que o nome do pai de Jesus era José e também de que a sua mãe seria Maria, e também de que Jesus talvez pode ter nascido realmente nos tempos do rei Herodes o Grande, como afirma o Evangelho de Mateus. Porque como o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, verso 1, afirma que foi no 15º ano do reinado de Tibério que João Batista realizava ali as suas pregações, o que equivale aproximadamente aos anos de 27 e 29, e também acrescenta no verso 23 que Jesus tinha mais ou menos cerca de 30 anos quando iniciou o seu ministério após João Batista ser preso, é possível que Jesus tivesse nascido nos últimos anos do rei Herodes, ali por volta dos anos 6 a 4 antes da Era Comum, que foi os anos finais do governo de Herodes o Grande. E também esta hipótese é corroborada pela informação que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 2, verso 20, que afirma que Jesus exercia o seu ministério 46 anos após os inícios dos trabalhos de reconstrução do segundo templo, ou do Templo de Herodes, que equivale aproximadamente ali aos anos 27 e 28 da Era Comum. Então, como Lucas afirma que Jesus tinha mais ou menos cerca de 30 anos, nada impede que ele realmente tenha nascido nos tempos do rei Herodes o Grande. E esta é uma das razões pelas quais alguns historiadores preferem utilizar o termo antes da Era Comum e Era Comum, ao invés de antes e depois de Cristo. Porque se nós entendermos que Jesus nasceu ainda nos tempos do rei Herodes, conforme afirma Mateus, e que Herodes morreu no ano 4 antes da Era Comum, isso significa que atualmente nós não estamos no ano de 2021 depois de Cristo, que é o ano em que eu estou gravando o vídeo aqui para todos vocês. Mas que, na verdade, nós estaríamos no ano 2025 a 2028, depois do nascimento de Jesus. Então é devido a esta pequena imprecisão no cálculo que muitos historiadores optam por antes da Era Comum e Era Comum, porque o cálculo não está corretamente estabelecido.
E além disto também, como o termo Cristo significa Messias e está relacionado mais especificamente à crença da religião cristã de que Jesus é o Messias, muitos historiadores preferem utilizar o termo antes da Era Comum e Era Comum, porque muitas religiões, como é o caso, por exemplo, do judaísmo, não acreditam que Jesus seja o Messias. Então é por isso que muitas vezes os historiadores preferem utilizar antes da Era Comum e Era Comum também. Com isto, hoje nós compreendemos mais um pouco a respeito da pesquisa do Jesus histórico e também as suas dificuldades. E para aqueles que possuem outras dúvidas ou até mesmo sugestões de temas, como sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo no YouTube. E também para aqueles que gostaram de mais este conteúdo, convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e alcançar muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal, através da plataforma do Apoia-se. Com isto eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.